Seção 2. O que todo ouvinte realmente deseja. O que todo orador precisa saber. Seja bem-vindo de volta ao Levante-se e Fale, o programa definitivo sobre falar em público, trazido até você por Dale Carnegie e Nightingale Conant. Aqui na Seção 2, discutiremos conceitos que são os fundamentos de todo discurso eficaz. Um desses conceitos pode, de fato, ser a base da eficiência pessoal. E pode ser expresso em apenas 2 palavras, que são as mesmas entalhadas no alto da entrada na escola de filosofia da Grécia Antiga. E elas têm sido o princípio fundamental de toda a sabedoria desde então. As palavras mágicas são: conhece-te a ti mesmo. Pois a verdade é que até que você compreenda quem realmente é, não pode de fato compreender o mundo ao seu redor. E certamente não poderá ser um orador público eficaz. Para perceber o que isso significa, consideremos os 2 homens cujo trabalho tornou este programa possível. Seus nomes, é claro, são Dale Carnegie e Earl Nightingale. Ambos eram extraordinários oradores públicos. No entanto, eles conseguiram tal distinção de maneiras diferentes. Dale Carnegie cresceu numa fazenda no estado de Missouri. O seu estilo de fala direto e prático refletia suas raízes do meio oeste. Embora fosse muito inteligente e um bom leitor, ele parecia mais um vizinho do outro lado da rua do que um professor ou político. Assim era ele, e assim era como ele se parecia. Earl Nightingale, por outro lado, era dotado de uma voz como a de um profeta do Velho Testamento. Por mais de 30 anos, suas transmissões diárias através do rádio capturavam a atenção de milhões de ouvintes, em parte porque sua voz não podia ser ignorada. Soava como a personificação da sabedoria. Earl Nightingale possuía um estilo completamente diferente do de Dale Carnegie, mas funcionava igualmente bem porque expressava o seu autêntico eu. Creio que não há necessidade de nos determos neste ponto. Tenho certeza que você entende os benefícios de ser você mesmo quando for a sua vez de falar. Entretanto, o que você pode não entender é quem seu ser natural realmente é. Por isso que conhece-te a ti mesmo devia iniciar com um olhar claro de autoavaliação. Como, por exemplo, você descreveria o seu estilo pessoal de interação com as outras pessoas? Você é uma pessoa naturalmente reservada que prefere deixar que os outros tomem a dianteira numa conversação? Ou você é mais extrovertido e acessível? Você é um pensador lógico e analítico? Ou gosta de contar histórias e anedotas para entrar em contato com suas ideias? Como você descreveria a sua aparência física? Você é uma pessoa de porte grande e que gosta de estar com gente ao redor? Ou é alguém que não atrai muita atenção de imediato? Não existem respostas certas ou erradas para estas questões. Ao respondê-las, o único erro que você pode cometer é não ser franco e honesto. Esta é a boa notícia. A má notícia é que quase todo mundo comete esse erro. Perceba que quando as pessoas têm que se postar diante de uma audiência, sua autopercepção pode ser ludibriada por 2 emoções enganosas. A primeira é a esperança e a segunda, o medo. A segunda é certamente muito mais comum do que a primeira, mas vamos começar dando uma olhada em como esperar demais pode arruinar a sua fala, tanto quanto a preocupação ou ansiedade. O caso é que algumas pessoas têm esperado por toda a vida levantarem-se e mostrarem o quanto elas realmente são interessantes. Se você for uma delas, isso é ótimo, pois não tenho nenhuma dúvida que você, de fato, é muito interessante. Tenho certeza que você tem algumas coisas ótimas para dizer e que os demais se beneficiarão ao ouvi-lo. Contudo, ainda é importante não tomar como garantia a sua plateia. Sim, eles desejam ouvi-lo. Mais importante, eles querem gostar de você. Mas também querem ganhar o seu interesse e sua afeição. Eles querem ganhar a sua simpatia. Mesmo enquanto estão ouvindo atentamente, enlevados, querem saber que o enfoque ainda está sobre eles. Por isso, se você mal pode esperar para ficar atrás de um microfone e começar a falar, parabéns! Essa é uma sensação boa. Mas você também devia voltar atrás para lembrar o princípio-chave de todo o trabalho de Dale Carnegie. Isto é, o assunto predileto das pessoas é sempre elas mesmas. Sua tarefa é equilibrar a sua própria autopercepção positiva e saudável com o autointeresse do seu público. Vamos dar uma olhada num exemplo de vida real.
O ex-presidente Bill Clinton é um orador público admirável e um exemplo realmente excelente de como ser você mesmo diante de um auditório. Ele é especialmente forte nas sessões de perguntas e respostas, com uma incrível combinação de conhecimento factual e conexão pessoal. Mas, de maneira alguma, ele começou dessa maneira. Na Convenção Democrática Nacional, em 1988, o jovem governador de Arkansas proferiu um discurso com ideias básicas, que não foi longo pelo entusiasmo e sim por ser comum. Clinton estava tão claramente enamorado do seu primeiro momento de atenção pública nacional que perdeu de vista tudo mais. Depois de ter falado cerca de 40 minutos, ele disse algo assim: "Agora, encerrando", e só então o público começou a se animar. Houve alguma especulação de que Clinton pudesse mesmo entrar na corrida presidencial de 1988, mas o seu discurso de ideias básicas demonstrou que ele precisava de um pouco mais de tempero. Sua vontade de se fazer ouvir era uma grande qualidade. No entanto, às vezes pode haver demais de uma coisa boa. Enquanto Clinton estava excessivamente ansioso para mostrar ao mundo quem ele era, muitos oradores públicos estão determinados a mostrar quem eles não são. A personalidade da fala deles é definida mais de maneira negativa do que positiva. Suas prioridades são não serem enfadonhos, não serem obscuros nem insípidos. E como resultado, eles ficam literalmente amarrados em nãos. Um dos princípios fundamentais de um discurso efetivo em público é não pedir desculpas. Isso significa mais do que não dizer que você sente muito. Significa que você não devia se postar diante da plateia com a atitude de quem não merecia estar lá, e que não devia tentar converter a audiência à sua causa quando se refere ao seu próprio nervosismo, achando-se indigno de pronunciar o discurso que você está prestes a fazer. Você pode achar que a sua visível humildade irá convencê-los, mas existe também uma boa chance de simplesmente concordarem com a sua autodepreciação. No falar em público, como em qualquer outra área da vida, descobrir o próprio eu pode levar um pouco de tempo. Você pode alternar entre uma apresentação ansiosa demais ou uma excessivamente contida. Mas, à medida que percorre este processo, tenha uma coisa em mente. Grandes oradores são construídos. Eles não nascem assim. É uma arte criativa desenvolver-se como orador público, assim como a pintura ou escultura. A única diferença é que você é tanto o artista como o instrumento. Mas isso não é tudo. Falar em público também é uma ciência na qual certos axiomas têm sido comprovados como verdadeiros ao longo do tempo. A arte de falar em público pode envolver algumas tentativas e erros ao progredir. Entretanto, você é capaz de se tornar um interlocutor científico muito rápido. Para contrabalançar esta sessão, examinaremos os princípios-chave dos quais virtualmente todos os grandes oradores dependem e se utilizam. Um axioma básico ao falar em público é muito simples. Não torne o seu discurso apenas interessante. Torne-o o mais interessante que a sua plateia já ouviu. Não é tão difícil. Tudo o que você precisa fazer é conversar sobre o tema que a sua audiência acha mais fascinante do que qualquer outro. E isso é tudo. E que tema é esse tão interessante? Bem, um dos oradores que Dale Carnegie mais admirava era um homem chamado Russell Cornell. Seu discurso mais conhecido, que ele intitulou Terras de Diamantes, foi apresentado cerca de 6.000 vezes. Você pode pensar que uma palestra repetida com tanta frequência ficaria fixada na mente do orador, que nenhuma palavra ou entonação seria modificada ao pronunciá-las. Mas não era isso que acontecia. Russell Cornell sabia que uma audiência era diferente da outra. Sabia que cada novo grupo de ouvintes tinha que sentir como se ele estivesse se dirigindo somente a esse grupo, e que nenhum outro ouvira sua mensagem antes. Como então Cornell conseguia fazer isso de um encontro para o outro? Quando visita um município ou uma cidade, ele escreveu: "Eu tento chegar cedo o suficiente para ver o barbeiro, o gerente do hotel, o diretor da escola e alguns dos ministros. Então, vou às lojas e apenas converso com as pessoas. Aprendo sua história e quais as oportunidades que elas tiveram. Quando dou minha palestra, sei exatamente como pronunciar cada frase.
Embora a mensagem possa ser a mesma como em todas as minhas falas anteriores, o discurso presente é, nesse momento, inteiramente único. Comunicação de sucesso depende de quão bem um orador pode tornar o seu discurso uma parte dos ouvintes, e da mesma forma os ouvintes uma parte do seu discurso. Por isso é que não existe um texto definitivo na palestra Terras de Diamantes, apesar de ser uma das falas mais populares já apresentadas. Tenha em mente este exemplo quando você preparar a sua apresentação. Certifique-se de que você reteve as condições específicas da sua audiência claramente em sua memória. Isso foi exatamente o que Russell Connell fez. Ele fez questão de inserir as pessoas locais e seus problemas em sua fala. Suas plateias tornaram-se interessadas porque o discurso parecia ser a respeito delas, sobre seus interesses, seus conflitos, esperanças e sonhos. Nunca se esqueça que seus ouvintes estão mais interessados neles mesmos. Ao criar uma ligação entre este interesse e qualquer que seja o seu tema, você pode garantir a rápida atenção dos seus ouvintes. Então, este é o axioma número 1. Não importa sobre o que você esteja falando, conecte o assunto diretamente aos interesses próprios de seus ouvintes. Um segundo axioma também está focado em lisonjear o seu público, mas de uma maneira irresistível e sutil. Não há nada de desonesto nisso, uma vez que você seja totalmente sincero. Colocando simplesmente, você deve expressar uma admiração genuína e sincera pela oportunidade de se dirigir aos ouvintes. Um público é composto de indivíduos, e eles reagem como indivíduos. Se você os critica abertamente, naturalmente eles se ressentem. Mas, se demonstrar admiração por alguma coisa que fizeram, você conseguirá conquistar os seus corações. Indiferente ao fato de conhecer muito ou pouco a respeito de um específico grupo de ouvintes, uma coisa que você sabe é que eles pediram para você falar. Portanto, expresse consideração por tal fato. Além disso, encontre uma maneira criativa de fazê-lo que expresse tanto entusiasmo quanto sinceridade. Veja, não importa quão ingênuo ou pouco inteligente cada indivíduo de um auditório possa ser, mas como um grupo, eles se tornam incrivelmente perceptivos. Uma declaração falsa pode enganar um membro único do sindicato de encanadores, mas se você estiver se dirigindo à sua convenção nacional, nunca conseguirá isso. Portanto, não tente fingir. Encontre uma maneira de sentir-se de fato grato por esta oportunidade e, em seguida, expresse esse sentimento claramente. Houve um período, no final da década de 1970, quando Wayne Newton estava trabalhando em 2 apresentações por noite em Las Vegas, 365 dias por ano. É muito improvável que alguém consiga manter uma programação como essa por um período de tempo tão longo. E Newton não tornou as coisas mais fáceis para si mesmo. Ele tentou projetar energia ilimitada numa ampla variedade de estilos. Num determinado ponto da apresentação, ele entrava no buraco da orquestra e executava um breve solo em cada instrumento. Mas essa era a parte fácil. A parte difícil era explicar de algum modo para cada plateia que essa apresentação, não anterior nem a próxima, era realmente uma ocasião especial. Cada apresentação era absolutamente única. E Wayne Newton queria que todos soubessem que ele estava agradecido pela oportunidade. Comunicar que não era apenas o maior desafio, e sim o único desafio, na verdade. Porque uma vez que o auditório percebesse esse profundo senso de consideração, a batalha estava vencida. Uma excelente forma de começar a demonstrar simpatia é quando você imediatamente se identifica com a assistência. Lembre-se, as pessoas estão mais interessadas em si mesmas. E você também, que a verdade seja dita, está mais interessado em si mesmo e em sua mensagem. Então, uma boa maneira de servir ao interesse de todos é quebrando a diferença entre você e eles. O mais cedo possível, talvez até mesmo com as primeiras palavras que saírem de sua boca, indique alguma relação direta com o grupo a que você se dirige. Ciente ou não, esse relacionamento existe mesmo. Sua tarefa é encontrá-lo e usá-lo. Quando Harold Macmillan, o primeiro-ministro da Inglaterra, dirigiu-se à classe de formandos na Universidade DePaul, em Greencastle, Indiana, a conexão entre o orador e a audiência pode não ter sido clara aos seus ouvintes. No entanto, Macmillan soube lidar logo com isso.
Nas suas primeiras frases, ao mencionar que sua mãe era americana, nascida em Indiana, e que seu pai foi um dos primeiros graduados em DePaul. É um mundo pequeno, certo? Ao estabelecer conexão entre a escola e a sua própria família, Macmillan imediatamente ganhou amigos. Nosso próximo axioma diz respeito ao fato de que falar não se trata apenas de um meio auditivo. Oradores eficazes sabem como usar o estímulo visual para otimizar o que eles precisam dizer. Por isso, não alcance os seus ouvintes apenas através dos ouvidos. O contato visual também é um recurso muito importante de comunicação. Quando você fala, são realmente os seus olhos que envolvem os espectadores em sua apresentação. O outro lado da moeda é que não existe um meio mais provável de romper o vínculo entre você e a plateia do que deixar de olhar para os seus ouvintes. Não importa quantas pessoas possam estar presentes, cada uma delas quer sentir que você está concentrado apenas nela ou nele. Somente ao olhar para os seus ouvintes como indivíduos é que você pode convencê-los que está sinceramente interessado neles e que se importa se a sua mensagem é aceita. E o contato visual também traz benefícios para você como interlocutor. Seus olhos podem funcionar como um dispositivo de controle que assegura sua atenção e concentração no seu público. Ao olhar de uma pessoa para outra, você consegue determinar se a sua mensagem está sendo recebida. Quando você desenvolver a habilidade de medir as reações da audiência e ajustar a sua apresentação de acordo, você será um orador muito mais forte. É necessário enfatizar a importância do contato visual tão frequentemente negligenciado. E também porque é uma ferramenta muito poderosa, uma vez que você aprenda como utilizá-la. Para ver como isso funciona, experimente este exercício. Da próxima vez que você estiver assistindo um filme, perceba quanto de sua atenção está dirigida para os olhos dos atores na tela, não para suas mãos e nem seus trajes, mas para os seus olhos. Quando você se tornar consciente disto, perceberá como atores experientes usam os seus olhos para comunicar todos os tipos de pensamentos e emoções. Esta é uma habilidade que leva um bom tempo para se aprender, mas realmente é uma das qualidades definitivas dos bons atores e de grandes oradores também. Um orador público que nunca dominou a arte de utilizar os seus olhos eficazmente foi o ex-presidente Richard Nixon. De fato, ele era um excelente apresentador e até já havia sido campeão de um debate na faculdade. Mas as pessoas muitas vezes perdiam o que ele estava tentando dizer, porque os seus olhos ficavam se movimentando de um lado para o outro. Isto nunca foi tão claro como no seu famoso debate televisionado com John Kennedy em 1960. Quando a câmera extraiu um close de Nixon, ele estava relanceando o olhar da direita para a esquerda, como se estivesse esperando freneticamente o seu próximo êxito. Por outro lado, Kennedy prosseguiu calmamente em frente. É sempre mencionado o fato de que as pessoas que escutaram o debate pelo rádio pensavam que Nixon havia ganhado. Entretanto, para qualquer um que tenha assistido, aquilo não foi sequer uma disputa. E os olhos de Nixon foram, em grande parte, o motivo. Como você deve recordar da sessão 1, é uma má ideia memorizar um discurso palavra por palavra. Mas trazer algumas anotações para o palco pode ser útil, e não apenas pelo que está escrito. Se você observar oradores experientes, perceberá como eles as usam como um acessório para estabelecer um ritmo com a plateia. E seus olhos são a principal ferramenta para que isso aconteça. Ao abordar uma questão especialmente importante, um bom orador estará olhando diretamente para a audiência e talvez até para um só membro dela. Então, depois que a questão foi levantada, o orador pode voltar os seus olhos na direção das anotações por 1 ou 2 minutos, o que proporcionará à plateia um momento de reflexão sobre o que acabou de ouvir. Em seguida, quando o interlocutor levantar o seu rosto novamente, é como se fosse o início de uma nova fala, com uma completa nova infusão de energia. Sua aparência física é um outro aspecto de uma boa fala. Não se engane, quando estiver diante das pessoas por um substancial período de tempo, elas terão a chance de checá-lo de cima a baixo muito de perto. Todos os detalhes do que você for usar deve ser o resultado de uma decisão consciente da sua parte.
Pois no final do seu discurso, pode haver algumas pessoas que não saibam o que você disse, mas virtualmente todas elas saberão que tipo de sapatos você estava usando ou se a sua gravata estava torta. Portanto, certifique-se que cada item do seu vestuário está limpo e com um bom feitio. Não use joias que possam brilhar ou tinir quando você se mover ou gesticular. E o mais importante, tente vestir-se de uma maneira que combine com o estilo e o nível dos trajes de seus ouvintes. Se estiver se dirigindo à convenção de NASCAR, você pode experimentar usar um chapéu de cowboy. Mas não faça isso ao se dirigir à diretoria de uma escola. Da mesma forma do que ocorre com o contato visual, é surpreendente quantas vezes este princípio tático básico é ignorado. Por isso, quando estiver preparando o seu discurso, gaste um momento ou dois diante de um espelho da sua altura com o traje que você pretende usar. É uma oportunidade de ficar orgulhoso de como você parece ótimo. E também pode ser uma chance de poupá-lo de algum constrangimento. Aqui, novamente, o debate Kennedy-Nixon é uma excelente fonte de aprendizagem. Em 1960, quase não existiam televisões coloridas. Então, os espectadores assistiam o debate em variados tons de cinza. Nixon fez a escolha desastrosa de usar um terno cinza, o qual produziu o efeito de fazer com que ele desaparecesse no fundo. No entanto, Kennedy, num terno muito escuro, parecia-se com um verdadeiro diplomata. Ele se sobressaía num nítido contraste com tudo ao seu redor, incluindo Nixon, e para os milhões de pessoas que estavam assistindo TV. O debate havia terminado bem antes de os candidatos abrirem suas bocas. Provavelmente também foi um erro que o ex-presidente Carter usasse um suéter de malha de lã quando pediu aos norte-americanos para abaixarem os seus termostatos. Isto foi durante a crise do petróleo, na década de 1970. Pode ter sido que a intenção fosse mostrar que Carter estava encontrando maneiras alternativas para manter o calor, mas o efeito o fez parecer brando e vulnerável. Contudo, o problema não foi o suéter em si, mas o fato de que ele estava incongruente com a imagem que Carter devia ter retratado. Suéteres funcionam bem para o Sr. Rogers, mas se você está pedindo para que as pessoas diminuam o aquecimento, o traje correto provavelmente seria uma camisa de flanela no estilo de Ronald Reagan. Um último aspecto visual para um discurso eficaz é a maneira como você se movimenta diante da audiência, caso você se movimente. Como sempre, isto deve ser uma questão de escolha consciente e deve começar logo após a sua apresentação. Você deve caminhar animadamente, de maneira proposital, confiante e calmo até a posição de sua fala. Tenha um sorriso em seu rosto, ou pelo menos uma expressão agradável. Mesmo se estiver aterrorizado com o que está prestes a fazer, tente relaxar. Inicialmente, não olhe para o auditório. Ao invés disso, olhe para a pessoa que acabou de apresentá-lo e cumprimente-a com um aperto de mão e uma palavra de agradecimento. Depois, faça uma pausa. Arrume suas anotações, se tiver alguma, e, finalmente, dirija o seu olhar para os ouvintes. Tudo isso soa muito familiar? Numa sessão posterior, teremos muito mais para dizer sobre como conquistar a simpatia da audiência nos primeiros minutos. Mas, por ora, apenas sugerimos que você feche seus olhos e imagine todos os bons oradores que já viu subirem no palco pela primeira vez. A sequência fica tão bem determinada que provavelmente você consiga vê-la com absoluta clareza. Agora, tudo o que você tem a fazer é imitar o que vê através dos olhos de sua mente. Você pode não ter feito isso 1 milhão de vezes, mas provavelmente viu 1 milhão de vezes. Então agora, faça isso sozinho. Assim que você entrar em sua apresentação, pode sentir-se bastante confiante para sair da tribuna. Mas se o fizer, deve saber para onde está indo. Você não deve ficar perambulando ao redor e nem mudar de uma posição fixa para outra. Com muita frequência, os oradores se movimentam atrás da tribuna, mas depois param bem ao lado dela e de lá não se movem mais. Como tantos outros aspectos de falar em público, o efeito da maneira correta de se movimentar, na verdade, tem sido bem comprovado. Existe uma maneira certa e uma errada de fazê-lo.
E a maneira correta é, de fato, muito simples. Imagine a sua posição inicial, atrás da tribuna, como uma base. Agora, identifique duas outras posições como bases alternativas. À medida que a sua fala progride, você estará se movimentando entre esses 3 lugares, e apenas esses 3 lugares. Mais adiante, os movimentos devem ser ditados pelo conteúdo da sua matéria, não apenas pelo seu desejo de dar um passeio. No momento em que você consultar as suas anotações, ao mover-se de um ponto ao outro, pode dar aos seus ouvintes a chance de absorver o que você acabou de dizer, ou pode proporcionar uma infusão de energia na questão que você está prestes a apresentar. Como todos os demais aspectos do seu discurso, a maneira como você se movimenta na frente da sua plateia é algo que deve praticar de antemão. Lembre-se, tudo sobre ótimos discursos em público apenas parece natural. Ninguém nasceu sabendo como discursar. Portanto, fique em paz quando falar a fim de cativar a todos. Com toda a animação que você sente ao criar o seu discurso, uma coisa que não vai querer é perder a noção do tempo. Muitas palestras podem ser informativas e empolgantes, mas é raro que as pessoas desejem que se prolonguem por mais tempo. Você não tem que dizer à assistência quanto tempo a sua apresentação vai levar, mas pode ficar seguro que ela está curiosa para saber. Por isso, não se engane quanto à precaução. Ao perceber que a sua fala já está preparada, experimente cortá-la um pouco. Ninguém se importará, e diminuindo a quantidade de palavras, você pode se forçar a dizer as coisas mais diretamente e com mais poder. Uma situação parecida entra em cena quando oradores criam uma lista de tópicos. A lista se transforma num tipo de relógio, com seus próprios direitos. Se esclarecer seus ouvintes sobre quantos aspectos irá abordar, você pode dar a impressão de que é bem organizado e preparado. Entretanto, se o número for maior do que 3, é melhor que você guarde essa informação para si mesmo. Se você já esteve em uma apresentação onde o orador prometeu discutir 7 tópicos, saberá que isso é verdade. É muito difícil não começar a contar nos dedos tentando descobrir quanto ainda está por vir. E sob o ponto de vista do orador, é intrincado não perder de vista onde ele está na lista, a menos que consulte as suas anotações. O que realmente não passará a impressão de ser tão bem organizado quanto estava tentando passar no início. Numa sessão a ser apresentada, você vai aprender por que 3 é um número mágico quando aparece nas apresentações. Qualquer coisa além disso não é falar em público de fato. É matemática avançada. Nós percorremos muito chão nesta sessão, já que examinamos alguns dos princípios básicos infalíveis de como se dirigir a uma audiência. Você pode querer ouvir isso de novo antes de irmos para a sessão 3. Mas não demore muito tempo, pois a sessão 3 abordará um dos assuntos mais predominantes de falar em público. É comumente chamado de etapa do medo, mas você verá que realmente não precisamos temer essa etapa. Como alguém disse certa vez, só temos que ter medo do medo em si.